Konnichiwa Brasil, eu sou a Jéssica Hirata e você está ouvindo a mais um episódio do meu Diário Aberto. O assunto dessa semana, gente, o que aconteceu essa semana é um assunto um pouco chato para algumas pessoas. Semana passada eu tava conversando com vocês sobre a questão de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo, minha adaptação ao Brasil e tal, e que teve Copa, teve eleição, teve fim de ano, virada do ano, e agora vai ter o Carnaval, e no meio disso teve uma pessoa da família do boy que faleceu essa semana, quer dizer, semana passada, e tá sendo estranho, tudo muito estranho essa semana. Dia 18 de janeiro, numa quarta-feira, eu e a família do boy estávamos super alegres, de boa, jantando, comendo esfirra na cozinha da família. Tava muito gostoso, tava os avós, a tia-avó, os pais do boy, o boy e eu na cozinha. Estava conversando, rindo horrores, se divertindo, comendo esfirra. E na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, o vô do boy acabou sendo hospitalizado. Ele passou uma semana no hospital. E aí chegou na quinta-feira da semana passada, a gente ia visitar ele no hospital. Tava eu, a mãe do boy, o boy e a avó. E aí, enquanto a gente tava esperando a autorização pro meu namorado subir no quarto, conseguir visitar o avô dele e tal, o vô Jacinto acabou falecendo. E a gente tava lá na hora que tudo aconteceu, que, enfim, a avó Miriam foi chamada junto com a minha sogra pra receber a notícia. E foi um baque, assim, pra família inteira, né? Pra mim foi um pouco complicado também essa questão de... Eu acabei de entrar pra família e 5 meses depois, uma pessoa muito querida falece, né? Eu nunca tinha passado por esse processo de conhecer alguém que uma hora faleceu, sabe? Eu acho que o mais próximo que eu passei disso foi quando eu estudei com um menino quando eu era criança. E aí, anos depois, quando eu já era adulta, cada um tinha seguido o seu caminho, enfim, eu trabalhava já. Muitos anos depois eu descobri que esse mesmo menino, ele morreu afogado. E aí eu fiquei super triste, na hora eu não chorei, mas o olho lacrimejou, sabe? Então, assim, em relação ao vô Jacinto, que era uma pessoa que eu via todos os dias e que eu dava bom dia todos os dias, não conversava profundamente sobre várias coisas, mas estava sempre presente no cotidiano, no meu dia a dia. E aí, do nada, ser hospitalizado essa semana, de quarta a quarta-feira, que eu não ouvi, eu já senti algo estranho, sabe? E nos fins de semana, obviamente, a família veio do interior para visitar, para ficar por perto, caso alguma coisa acontecesse. Eu acho que no fundo a família estava se preparando, sabe? E eu me senti desconfortável porque eu acabei de entrar para a família, eu não sei como o resto da família me vê na família. Eu não sei se algumas pessoas não me veem como da família, eu realmente não sei, mas particularmente tem vezes que eu não me sinto parte da família, então eu não tenho tanta proximidade com todo mundo. Eu prefiro ficar no meu cantinho aqui na minha casinha, mais isolada, sabe? Porque eu sinto que todo mundo ali tem uma história entre si,
uma história que todo mundo conhece e eu acabei de chegar e eu não conheço, eu não sei, eu não vivi essa história e eu me sinto uma estranha no meio deles, sabe? Então, quando eu tô junto com a família, conversando e tal, presente, assim, né? No momento que eu estou lá, eu sinto que eu fico muito quieta, porque eu não tenho o que falar, eu não tenho o que opinar, eu não tenho propriedade pra falar qualquer coisa, sabe? No meio deles, assim. Então eu fico muito sem graça, eu me sinto muito fantasma. É complicado estar entre a família. Então os últimos fins de semana foi um pouco complicado pra mim. E aí, enfim, teve o falecimento do vô Jacinto e a gente tava lá. Eu lembro um momento em que a gente soube da notícia. Eu e meu namorado, a gente tava na entrada do hospital e a avó Miriam e a minha sogra tinha ido receber a notícia no andar em que ele tava, né? E eu lembro que assim que elas desceram do elevador e a gente conseguiu ver elas descendo do elevador, meu namorado foi lá rapidinho, abraçar, enfim, dar apoio. E antes disso a gente tava comendo pipoca, sabe? A gente tinha comprado um pouquinho de pipoca porque eu tava com fome. E a gente tava comendo, esperando, sabe? E eu não sei se foi porque eu tava terminando de comer, mas eu demorei um pouquinho pra ir até lá. Eu fiquei um pouco... Não sei, acho que eu esperei eles se abraçarem primeiro e eu fiquei olhando de longe, sabe? Pra ver, observando como seria a reação. Quando eu senti que era o momento de eu me aproximar, eu fui lá, me aproximei e desejei meus pêsames. E foi bem triste, foi bem ruim de ver a minha sogra e a mãe da minha sogra tristes, chorando, sabe, com a perda. É muito difícil ver e não poder fazer nada, sabe? No dia seguinte foi tudo tão rápido que quinta-feira aconteceu e no dia seguinte já foi o enterro, né? O enterro, o velório. E mais pessoas da família chegaram, pessoas que eram amigos próximos, talvez não eram da família. Eu nem sei quem eram as pessoas que estavam no velório, tinha muita gente. E eu tava me sentindo uma estranha no meio de todo mundo, naturalmente, né? Porque eu acabei de chegar na família tem poucos meses, não conhecia ainda o resto da família, tem muita gente que eu não conheço. E os amigos da família também, que não faço ideia de quem são, sabe? Pessoas que estavam presentes na infância do boy, que é amigo da família que eu nunca vi na vida, que conhece o boy e eu tô lá, assim, me perguntando quem são essas pessoas, se são da família ou não. Me senti muito perdida. Foi, assim, um momento triste, porque, claro, eu também nunca tinha visto uma pessoa falecida ali na minha frente, sabe? O caixão tava aberto para todo mundo se despedir, como é normalmente em velórios, e eu acredito, eu não sei, no Japão a galera é cremada, né? Então, assim, o cemitério, ele não tem túmulos, ele tem lápides com as cinzas da pessoa. Geralmente o japonês também guarda as cinzas em casa e faz um altarzinho bonitinho, fica só a lápide com o nome no cemitério. Então, assim, não tem velórios com a pessoa falecida, sabe? Não tem. Então foi a primeira vez na vida, na história de Jéssica Hirata, que eu fui num cemitério, que eu fui num velório, que eu participei de um enterro, sabe? Foi tudo novo, tudo novo. E chegar lá e ver uma pessoa que semana passada eu tava rindo, conversando, comendo junto,
e aí do nada ela tá ali e não vai estar mais presente na minha vida, por mais que não seja uma pessoa tão próxima a mim, não seja da minha família, é uma pessoa que eu considerava querida, sabe? Eu tinha um carinho forte. Eu acho também que por eu não ter os meus avós mais presentes na minha vida, porque eles faleceram, os meus avós por parte de mãe e de pai, conhecer os avós do boy foi... Não sei, eu tive um pensamento de tipo, beleza, é assim que é ter avó e avô, sabe? Acho que descobrir o que é ter um vô e vó. E eu lembro um momento tão gostoso que a gente viveu junto, eu, o boy e o vô dele. A gente foi na sorveteria uma vez e foi muito bom, assim, porque eu sempre andei de carro com o meu sogro. Foi a primeira vez que eu andei com o vô Jacinto. Aí a gente foi na sorveteria. O vô Jacinto, ele dirigia assim, bem louco da vida, mas era o jeito dele. E a gente foi na sorveteria, uma sorveteria X, porque eu estava com muita vontade de tomar picolé e não comer sorvete de massa, de pote, sabe, que geralmente tem no mercado. Eu tava a fim de experimentar sabores diferentes de sorvete, porque aqui eu sinto que é tudo tão igual, tudo tão doce, tão açucarado, que eu tava a fim de simplesmente tomar um picolé, sabe, de um sabor diferente. E aí, a gente foi lá, o vô do boy, eu acho que o Léo também já conhecia aquela sorveteria, já conhecia o dono e tal. A gente conversou, foi olhando sorvete, escolhendo, e eu lembro que eu pegava, eu nem sabia se era eu que ia pagar, se era meu namorado, mas assim, a gente pegava pouco, né? A gente não tinha uma ideia de que era pra pegar muito sorvete. Tinha ido lá pra pegar muito sorvete, pra abastecer a geladeira, sabe? E aí, conforme a gente ia pegando, o vô Jacinto falava assim, pega mais, pega mais, pega mais. E eu lembro que ele gastou, gente, foi o vô Jacinto que pagou. Ele gastou um pouco mais de R$ 100 só de sorvete. Só de sorvete picolé. Muito louco, mas foi gostoso, sabe? E acho que isso foi o mais próximo que eu vivi de ter um momento em saber como é ter um vô ou vó, sabe? Um pequeno momento, porque claro que ter vô ou vó não é só ganhar coisas, mas assim, foi uma pitadinha de ter uma pessoa mais idosa na minha vida, sabe? Uma pessoa mais madura, que conhece muitas coisas. Infelizmente não deu pra gente conversar tanto, descobrir tanto sobre a vida do Jacinto e... Enfim, não deu pra ter tanta proximidade assim, mas é óbvio que eu fiquei muito triste com a morte dele. Também foi a primeira vez que eu fui no cemitério. Então, andar pelo cemitério... Gente, o caminho foi longo entre o cemitério ali, tem que fazer um labirinto o cemitério, né? Eu achei bem diferente, bem assim, porque quando o caixão estão levando o caixão para ser enterrado, tem que fazer um caminho onde dê para passar com o caixão. Então assim, é um vai e vem bem diferente. E aí todo mundo se juntou em volta, assim. Eu nem sabia como é que era um espacinho no cemitério, sabe? Onde a pessoa vai ser enterrada. Eu não sabia como era. Eu não sei se no Brasil todos os lugares são assim. Eu sei que no Brasil tem o costume de enterrar o corpo, né? No caixão, bonitinho. Mas, pelo que eu vi ali naquele cemitério, várias pessoas são enterradas no mesmo lugar, como se fosse umas... Tipo, tem o cova que fala, tem o túmulo, né, o buraco no chão, e aí tem umas gavetinhas embaixo onde você vai colocando os caixões, né? Eu não sabia que era assim, nunca tinha visto, mas foi a primeira vez que eu vi. Achei bem diferente e
enfim, primeira vez no cemitério, uma experiência um pouco, não vou dizer traumática, mas bem triste, porque fui ali enterrar uma pessoa com quem eu vivi, com quem eu tava na semana passada, sabe? Então foi triste, mas foi importante também para eu me aproximar um pouco mais da família do boy, eu me sentir mais à vontade no meio das pessoas, porque querendo ou não, eu tô morando com a família do boy, sabe? Eu tenho que me sentir mais à vontade entre eles, porque eu não posso ficar o tempo todo na minha casa, isolada. Eu não quero, sabe, ser essa pessoa que tem essa imagem de que eu não gosto da família do boy, de que eu não quero estar perto, sabe? Muito pelo contrário, eu quero conhecer as pessoas, mas eu tenho receio, eu tenho dificuldade de socialização, enfim, muitas coisas. E esse momento foi importante para conhecer um pouco mais da família, me aproximar um pouco mais, e perceber que, tipo, apesar de 5 meses morando aqui, às vezes eu não me senti uma pessoa da família, eles me consideram importante, assim, sabe? Porque, assim, durante o velório, o enterro, durante o dia em si, porque, assim, de manhã a gente teve velório, teve enterro, e aí depois, eu e o boy, a gente ainda foi trabalhar, né? Então, assim, eu tive que ajudar no restaurante lá, porque ele foi trabalhar, a mãe dele não estava muito bem para ir trabalhar, e, enfim, acabou de perder o pai, é compreensível que ela não tenha ido trabalhar. Então eu fui lá ajudar o boy, e aí, tipo, a gente já tava fragilizado de tudo que aconteceu de manhã, e aí ter que trabalhar e passar por uma sexta-feira de restaurante lotado, sabe? Então, assim, foi difícil. Mas, enfim, em relação ao que eu tava falando sobre a família do boy, teve pequenos momentos em que eu senti que eu importava ali no meio da família, sabe? Eu dei os meus pêsames para alguns tios que tinham perdido o pai, né? Os tios do boy. E aí, eu ouvi algumas palavras assim carinhosas, sabe? Tipo, no enterro, eu tava com uma blusinha um pouco mais quente, porque eu imaginava que fosse chover, que ia fazer um pouquinho mais frio, era de manhã. E aí a avó do boy, apesar de estar vendo ali o marido dela sendo enterrado, ela olhou pra mim e falou assim, sai do sol, sabe? Tipo, teve uma preocupação ali. Outros momentos também, como a minha cunhada, que não é parente de sangue do vô Jacinto, mas é irmã do meu boy, enfim, é filha de outro casamento do meu sogro. Enfim, gente, minha cunhada. Ela perguntou se eu tava bem, tipo, eu abracei ela, perguntou se eu tava bem, sabe? Então são pequenas frases de carinho, sabe? E foi bom ouvir um pouco dessas frases, sabe? Perceber, observar que eu não sou qualquer pessoa que acabou de chegar e ninguém tá nem aí, entende? Então, foi bom por esse lado. E no último domingo eu conversei mais com a família do boy, eu tentei ficar mais presente, também para ficar perto do boy nesse momento, que, né, não deve ser fácil perder um avô ou vó. Quando eu perdi os meus avós, eu era bem pequenininha, eu não tinha noção das coisas, eu era bebezinha, então eu não conheci os meus avós paternos. Eu tenho foto da minha avó materna, mas
não lembro do rosto dela, assim, só por foto. Eu tenho... E aí tenho meu avô paterno, que eu não tenho foto, nunca vi na vida. Tenho a minha avó materna, que eu também não tenho foto, nunca vi na vida. E tenho meu avô materno, que eu tenho uma lembrança dele, uma única lembrança, que eu acredito que seja o dia em que a gente se conheceu pessoalmente. Eu tinha 5 ou 6 anos e eu lembro perfeitamente dele sentado na parte de fora da cozinha e eu brincando no quintal e ele me vendo brincar, sabe? Mas momentos assim mais próximos dos meus avós eu nunca tive. Por isso que talvez esse momento de ir comprar sorvete, gastar R$100 comprando sorvete, é um momento que eu tenho mais carinho do vô Jacinto, porque é o mais próximo que eu tive de ter um vô ou vó, sabe? Um momento mais próximo de vô, entende? Então, enfim, foi bom estar perto da família, tentar ficar perto da família pra perceber isso também, que por mais que eu não me sinta tão à vontade, eles me consideram, sabe? Então foi bom. Depois que isso tudo aconteceu, nos últimos dias eu tenho me sentido um pouco borocochô, mas eu não sei dizer se isso é o luto ou se somente pessoas que são da família sentem o luto, ou se, independente se você é da família ou não, se você tem um carinho pela pessoa, você está de luto. Porque assim, eu me sinto muito borocochô alguns dias. Acho que desde os dias que o vô Jacinto estava no hospital, não sei, mas eu ando muito borocochô essa semana depois que aconteceu, que ele faleceu. E não sei se eu estou de luto, não sei se eu posso dizer que eu estou de luto. Eu estou triste, claro, mas não sei se pessoas que não são da família ficam de luto. Gente, como é que funciona? Porque assim, eu nunca perdi alguém querido da família, nunca perdi alguém próximo. Eu não sei como é que funciona, eu tô descobrindo tantas coisas agora que eu vim pro Brasil, tantas coisas acontecendo, e como eu falei no último episódio, eu acredito que eu só vou ter um descanso mental de eventos acontecendo depois da festa junina em junho ou julho. Se não acontecer mais alguma coisa, porque assim, eu tô prevendo, como é que fala? Com base no calendário, entendeu? Não com base no que vai acontecer, no que pode acontecer, porque nunca dá pra prever nada, né? Eu não estava prevendo que vô Jacinto não ia estar mais aqui hoje. Então, assim, foi mais um evento que aconteceu ao mesmo tempo que todas as coisas já estão acontecendo na minha vida. Então, assim, tá sendo complicadíssimo, tá sendo difícil, doloroso, tá sendo tudo tão novo pra mim que eu tô perdida, gente, eu tô muito perdida. Eu sei que eu me comprometi a criar conteúdo toda semana, e aí antes eu tava postando 2 vídeos por semana, consegui acho que durante 2 semanas postar 2 vídeos por semana, depois foi um vídeo só, depois teve semana que não teve, depois teve um vídeo só, sabe, tá sendo difícil, mas eu vou tentar me esforçar um pouco mais pra conseguir produzir conteúdo, porque eu quero trabalhar com isso e eu acredito que eu preciso, que eu devo fazer isso agora para a Jéssica do futuro, entende? Então, essa é a fase em que eu devo trabalhar pra caralho e tentar equilibrar um pouco com esse momento de cheguei no Brasil, estou vivendo primeiras experiências agora e também tenho que equilibrar um pouco, sabe? Não ficar o tempo todo em casa, não sair com amigos, não fazer amigos e só produzir conteúdo, porque vai ter uma hora que eu vou ter um burnout.
tenho medo disso, porque pode acontecer. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que, sabe, complicado. Então, eu tenho que equilibrar isso também. Mas eu quero produzir. Eu quero fazer isso. Eu vou me esforçar pra isso. Uma coisa legal que aconteceu esse mês, assim, no geral, porque eu ainda estou meio que atualizando as coisas aqui durante os episódios, tá? Não vou contar só coisa que aconteceu essa semana, porque, assim, muitas coisas estão acontecendo no mês inteiro. Então, deixa eu contar. Eu consegui um trabalho, um job com uma amiga. Eu conheci ela, a Satamura, maravilhosa. Eu quero gravar um podcast com ela. Eu acredito que ela também tenha um podcast aqui no Spotify, que ela fale sobre coisas sobre o Japão. Eu não sei se ela ainda está gravando episódios, mas eu tô querendo trazer ela pra conversar um pouco aqui no nosso podcast sobre como é ser amarelo no Brasil, como é ser uma estrangeira no Brasil. Porque assim, aqui tem toda aquela questão de eu sou mestiça, logo sou japonesa aqui no Brasil, né? E aí lá no Japão eu posso ter essa cara de japonesa aqui no Brasil, mas lá no Japão eu tenho um olho um pouquinho redondo. Então assim, eu não sou japonesa lá no Japão, eu sou estrangeira. Então fica aquela coisa de, da onde que eu sou? Qual que é o meu lugar, sabe? Eu sou brasileira ou eu sou japonesa? Fica um pouco aquele negócio de não sei de onde eu sou, sei para onde vou, mas assim, da onde eu sou, não sei. Então eu queria trazer ela para conversar sobre isso, porque ela tem uma história parecida com a minha também, de ser criada em um lugar totalmente longe do Japão, quer dizer, longe do Brasil, e aí depois vem pro Brasil e é tudo novo, sabe? Então, esse momento que eu estou passando, ela já passou, então eu queria conversar com ela sobre isso um pouquinho aqui. E, enfim, voltando ao job, ela é cabeleireira Leila, então assim, ela me contratou para gravar alguns videozinhos, fazer alguns reels para ela no Instagram. E é próximo ao que eu quero fazer, né? Porque eu gosto de criar conteúdo, adoro criações de conteúdo e tal. Agora, inclusive, eu estou tentando fazer uns vídeos mais diferentes. Então, tem roteiro bonitinho, tá tendo tudo nos conformes. E é um conteúdo um pouco mais lento, mas eu estou trabalhando isso. E, enfim, me contratou para produzir conteúdo. Eu ainda quero fazer, assim, ensaios fotográficos com algumas pessoas, mas já me contrataram para gravar vídeos pequenos. Eu já tô feliz, porque, tipo, eu tô ganhando dinheiro sem ser CLT, entendeu? Agora eu aprendi como é que fala o nome. Eu nem sabia o que era CLT, gente, eu descobri há pouco tempo. Mas fiquei muito feliz, sabe? É como se fosse uma Eliana da vida, sabe? Me chamando lá em Tóquio para trabalhar com fotografia. Então, essa é a Sá me chamando para criar conteúdo, ajudar ela a criar conteúdo e fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro com o que eu gosto, além de eu ganhar dinheiro com o YouTube também, né? Tipo, eu não ganho um salário com o YouTube, gente, longe de mim, queria. Mas estamos no caminho. Preciso produzir muito conteúdo ainda para conseguir fazer disso daqui um trabalho, mas vou conseguir. Estou muito feliz que eu consegui esse job com a Sá. Ainda não comecei, vou começar na próxima semana, então assim, no próximo episódio é muito provável que eu conte para vocês como é que foi a minha experiência. E estou animada para isso. E eu acho que é isso, o episódio de hoje. Eu não tenho tantas novidades assim para contar de que aconteceu. Acho que eu não tenho mais novidades, mas semana que vem trago mais novidades para vocês. Beleza? E é isso, gente. Um beijo para você que ouviu esse podcast até o final. Até semana que vem. E tchau!